Oi, gente, tudo bem? Temos aqui mais um exercício de trigonometria, mas neste vídeo nós vamos resolver um exercício a pedido do professor Vitor, que é o professor de complementos de matemática, e o número do exercício é o número 39, que está na lista dele, na lista de exercícios. O exercício diz o seguinte: considere as funções reais definidas por m de x igual a módulo de seno de x e g de x igual a cosseno de 2x. Então, na letra A, ele pede para esboçar os gráficos dessas duas funções. E na letra B, ele pede para, considerando o intervalo de 0 até 2π, ele pede para resolver a equação módulo de seno de x igual a cosseno de 2x. Então, vamos resolver esse exercício passo a passo e vocês vão ver que, na realidade, essa equação não é assim tão complicada quanto parece. Então, vamos lá ver. Primeiro, os gráficos. Eu quero fazer o gráfico de m de x igual a módulo de seno de x. Vamos fazer esse primeiro e depois g de x igual a cosseno de 2x. Então, vamos lá. Módulo de seno de x. O que acontece com o módulo de seno de x? Eu vou escrever bem aqui embaixo. Então, módulo de seno de x, vamos nos limitar ao intervalo de 0 até 2π, tá certo? Então, ele vale seno de x quando o seno de x é positivo, ou seja, de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a π, que é esse intervalo aqui, tá? Ou então, o módulo de seno de x é menos seno de x quando o seno é negativo, porque aí ele vai ficar positivo, menos seno de x dá seno de x positivo. Então, maior que π e menor ou igual que 2π. Vamos colocar menor ou igual que 2π, porque a gente está querendo fechar aqui o intervalo. Bom, e aí? E aí, como é que fica, então, o gráfico dessa função? Então, onde ela é positiva, ela fica positiva. Então, esse pedaço aqui, ela vai ficar o mesmo valor da função seno de x. Onde ela é negativa, ela vai ficar menos seno de x. Então, menos vai ficar positivo. Então, essa função aqui, esse gráfico que está aqui para baixo, ele vai ter que passar para cima. Então, em 3π sobre 2, vai ficar 1. Então, vai ser esse pedaço aqui. Então, meu módulo de x, meu módulo de seno de x, é essa função aqui, de 0 até 2π, que está pintadinha aqui em amarelo. Tá ok, gente? Bom, passamos, então, para a função cosseno de 2x. Vamos obter os valores dessa função. Mas antes de fazer o gráfico, qual é o período dessa função mesmo? O período é 2π sobre o coeficiente de x, né? Que foi o que a gente viu nos vídeos anteriores. E esse coeficiente de x é 2. Então, o período é π. O período também é π, né? Bom, vamos então fazer o gráfico. Quando x é 0, 2x é 0, cosseno de 0 é 1. Então, tá aqui. Quando x, eu vou escrever aqui embaixo porque é melhor. Quando x é π sobre 4, então 2x é π sobre 2. E aí, o meu cosseno é igual a 0, tá? Então, vou colocar aqui π sobre 4, 0. Bom, e agora vamos pegar o x igual a π sobre 2. Π sobre 2, 2x vai dar π. E aí, eu sei que meu cosseno é menos 1. Então, em π sobre 2, meu cosseno é menos 1. Depois,
Quando x é 3π sobre 4, 2x vai ser 3π sobre 2. E o meu cosseno, eu sei que é igual a 0, tá? Então, 3π sobre 4, que tá bem aqui, o meu cosseno é 0. E, finalmente, x igual a π. X igual a π, 2x é 2π, e o cosseno de 2π é 1. Opa! O cosseno de 2π é 1. Então, isso aqui é igual a 1. E aí, como é que fica a minha função? Opa! Aqui, vem pra cá e tá. Então, repara, o formato da função em azul é o mesmo formato da função em branco, que é a função cosseno de x, porém, imprensadinha aqui, ela tá meio imprensada, porque agora o período dela se reduziu para metade, ou seja, o período dela é π, quando originalmente o período do cosseno de x é 2π, ok? Bom, então, os gráficos estão resolvidos. Eu vou dar uma limpeza geral aqui nesse meu tablet, e aí a gente volta com a letra B. Então, gente, na letra B, eu tenho o seguinte. No intervalo de 0 até 2π, resolva a equação módulo de seno de x igual a cosseno de 2x. E aí, nós temos aqui o módulo de seno de x, que eu mostrei anteriormente para a gente fazer o gráfico, é quem é seno de x, quando eu estou no intervalo de 0 até π, e menos seno quando eu estou no intervalo aberto em π, fechado em 2π, tá certo? Bom, então, nós vamos reescrever essa equação tendo em conta a definição do módulo. Então, vamos ver como é que fica. Então, a equação seno de x igual a cosseno de x, ela vai ser reescrita assim. Ela vai ter duas partes, porque eu tenho aqui a minha função módulo de seno de x definida em duas partes, tá certo? Então, a primeira parte vai ser de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a π. E nessa parte, módulo de seno de x é seno de x. Então, seno de x igual a cosseno de 2x. E na segunda parte, quando x é maior que π e menor ou igual que 2π, eu tenho a equação módulo de seno de x, que é menos seno de x. Então, menos seno de x igual a cosseno de 2x. Tá ok? Então, eu vou chamar essa primeira aqui de equação 1 e essa segunda de equação 2. E o que nós vamos fazer? Vamos resolver cada uma delas separadamente e encontrar o valor de x para cada uma delas, tá certo? Então, vamos lá resolver essas equações. Vamos, então, começar pela equação 1. A equação 1 é seno de x igual a cosseno de 2x. E não podemos esquecer que x está entre 0, x maior ou igual a 0, menor ou igual a π, tá certo? Bom, vamos analisar que identidade trigonométrica nós podemos usar para substituir esse cosseno de 2x. Vamos lembrar aqui uma coisa. Vou fazer aqui uma conta separada. Cosseno ao quadrado de x, eu sei que é 1/2, que multiplica 1 mais cosseno de 2x. Opa, exatamente esse cosseno de 2x aqui que eu tenho aqui. Bom, então vamos isolar esse cosseno de 2x.
Então, eu vou passar esse 2 multiplicando, vai ficar 1 mais cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok? Então, deixa eu escrever isso aqui na minha equação. Então, seno de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok, ainda não consigo fazer nada para resolver essa equação. E aí, o que eu posso fazer mais para simplificar? Para facilitar a minha equação, eu posso transformar esse cosseno ao quadrado em seno ao quadrado. Aí, eu vou ter uma equação que envolve apenas senos. Seno ao quadrado, mas envolve apenas senos. Então, vamos lá. Eu sei que, deixa eu escrever aqui do lado, eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Identidade clássica, essa todo mundo tem que saber. Então, cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. E aí, eu vou substituir isso na minha equação. Então, vou ficar com seno de x igual a 2, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de x. Isso menos 1. Então, vamos arrumar isso aqui. Vai ser seno de x igual a 2 vezes 1, depois menos 2 seno ao quadrado de x, menos 1, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para o primeiro membro. Vai ficar uma equação igual a 0, né? Ah, e esse 2 menos 1 aqui fica 1, né? Então, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Vou trocar aqui de cor. Então, vai ficar 2 seno ao quadrado de x. Esse aqui, menos 2 passando para o primeiro membro, vai ficar positivo. Mais seno de x. Já estava aqui no primeiro membro, só repetir. E esse 2 menos 1 é 1. Então, fica menos 1 igual a 0. Ok, agora olha só que interessante. A gente tem uma equação que parece uma equação quadrática, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a minha variável. Então, se eu chamar y de seno de x, eu posso reescrever a minha equação assim. 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. E aí, bom, beleza, eu tenho uma equação quadrática que eu sei resolver, calculo, né, o meu delta, uso Bhaskara, né, calculo delta e depois calculo os valores de y. Então, vamos fazer isso? Então, quem é o delta aqui? O delta aqui é B2, que é 1, menos 4, A, que é 2, aqui, vezes C, que é menos 1. Menos 1. Então, delta é 1 mais 8, que é 9. Então, beleza, né? Raiz é 3. Então, quem vai ser y? Então, vou escrever aqui do lado mesmo. Quem vai ser y? Y vai ser menos b. B é 1, então fica menos 1, mais ou menos 3 sobre 2a, mais a é 2, então fica 4. Então, quem são os valores de y? Então, y1 vai ser menos 1 mais 3, que dá 2 sobre 4. Então, y é 1 meio. E y2 é menos 1 menos 3 dá menos 4 sobre 4. E, portanto, y2 é menos 1.
ok? Então, nós temos aqui dois, deixa eu colocar de outra cor, dois valores para o meu y. Y igual a meio e y2 igual a menos 1. Agora, vamos olhar para quem é y. Y é seno de x. Então, vamos colocar aqui de outra cor. Então, seno de x é igual a 1/2 ou seno de x igual a menos 1. Quando é que seno de x é 1/2, gente? Qual o ângulo que dá seno 1/2? Então, o ângulo que dá seno 1/2 é exatamente 30 graus, ou seja, π sobre 6. Π sobre 6, aqui dá exatamente seno igual a 1/2. Mas só π sobre 6? Não, né? Reparem, eu tenho π sobre 6, dá 1/2, e também tenho quem? 5π sobre 6. 5π sobre 6, que é o ângulo equivalente, que dá o mesmo seno no segundo quadrante, tá certo? Então, a gente tem essas duas respostas aqui, π sobre 6 ou 5π sobre 6, tá certo? Então, deixa eu escrever aqui, x1 é π sobre 6, ou x2 é 5π sobre 6. Então, eu vou guardar esses dois valores aqui de x que nós encontramos. E que valor de x, o seno de x é menos 1? Bom, a gente sabe que x é menos 1 em 3π sobre 2. Mas isso aqui está fora do meu intervalo em que eu estou resolvendo aqui a minha equação. A minha equação que eu estou resolvendo é de 0 até π. Então, eu não posso ter x igual a 3π sobre 2. Então, essa equação aqui não tem solução. Não tem solução. Então, a única solução que eu encontrei foi esses dois valores de x. Então, vamos agora passar para a segunda parte. Essa daqui, que é menos seno de x igual a cosseno de 2x. Então, vamos lá. Segunda parte. Menos seno de x igual a cosseno de 2x. E aí, x é maior que π e menor ou igual a 2π, ok? Então, vamos resolver essa equação. O procedimento é exatamente igual, tá certo? Então, eu vou já copiar o que nós encontramos para cosseno de 2x, pura e simplesmente, tá certo? Então, vamos lá, em cima, copiar o que nós encontramos. Então, nós encontramos que, vou circular aqui, que cosseno de 2x era igual a 2 menos 2 seno ao quadrado de x menos 1. Então, foi isso que nós encontramos. Eu vou copiar aqui embaixo. Ok? Vou copiar aqui embaixo e vou colocar um igual, tá certo? Porque é a mesma coisa, eu não vou fazer a conta de novo igualzinha, não é necessário. Bom, e aí eu vou passar tudo para o primeiro membro, lembrando que aqui 2 menos 1 é 1. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Então, vai ficar esse menos 2 seno ao quadrado de x, passando para o primeiro membro, 2 seno ao quadrado de x, menos seno de x, que vai ser o diferencial da equação de cima, menos 1 igual a 0, tá certo?
Então, qual é a diferença dessa equação para a equação de cima que nós resolvemos? Essa bem aqui é o sinal aqui do seno de x. Só isso, ok? Então, vamos voltar aqui à minha equação. Então, da mesma forma, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar y de seno de x, vamos fazer aqui uma mudança de variáveis. E a minha equação vai ficar 2y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. E aí, novamente, eu tenho uma equação quadrática em que eu vou calcular quem é o meu delta e quem são os valores de y, ou seja, eu vou aplicar Bhaskara. Então, delta é B2, mais B aqui é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 1. Opa, que é menos 1. Então, delta é 1 mais 8, que é 9, exatamente como antes, né? Então, continuando, y vai ser menos b, mais b é menos 1, então vai ficar 1, mais ou menos 3, raiz de delta, sobre 2a, que é 2 vezes 2, 4. Então, quem são os valores de y? Então, o primeiro valor encontrado vai ser 1 mais 3, 4 sobre 4, 1. E o segundo é 1 menos 3 menos 2 sobre 4 menos 1 meio. Ok? Então, vamos lá agora substituir, voltar para a minha variável original. Y é seno de x, então, isso implica que seno de x igual a 1, ou seno de x igual a menos meio. E aí, vamos resolver cada uma dessas equações. O seno de x igual a 1, quando x igual a quanto? Quando x é π sobre 2, né? Tô sempre pensando de 0 até 2π. Mas esse π sobre 2 está fora do meu intervalo, que é de π até 2π. Então, não existe solução dessa minha equação dentro desse intervalo. Então, não existe solução. Solução em π até, π aberto, tá? Que é o meu intervalo até 2π fechado. Bom, e aí me resta, então, seno de x igual a menos meio. Então, vamos fazer aqui novamente o meu ciclo trigonométrico. A gente viu o seguinte. A gente viu que π sobre 6 dava seno meio, tá? Aqui é meio. Ou seja, seno de π sobre 6 igual a meio. E a gente viu que o outro ângulo que dava seno meio era 5π sobre 6. Agora, para ele dar negativo, esse valor aqui negativo, isso é menos π sobre 6, ou seja, é 2π menos π sobre 6. E isso dá quanto, gente? Dá 11π sobre 6, né? 12π menos π, que dá 11π, 11π sobre 6. Então, isso aqui é menos π sobre 6, que é mesmo que 11π sobre 6. E esse equivalente aqui, né, que vai dar o mesmo, que vai dar o mesmo seno, vou colocar aqui assim, o mesmo seno de menos π sobre 6,
Ah, esse desenho aqui, eu sei, tá muito feio, né? Aqui. Meu ângulo é esse daqui. Tá? Ou, isso aqui é menos π sobre 6. Ou é isso tudo aqui. Tá? Mesma coisa. Então, o ângulo que dá... Deixa eu mudar aqui de cor. O ângulo que dá essa volta toda aqui é π mais π sobre 6, que é o mesmo que 7π sobre 6, tá? Então, nós temos duas respostas para o nosso problema. Ou ele é 7π sobre 6, ou ele é 11π sobre 6. Então, x1 é 7π sobre 6, ou x2 igual a 11π sobre 6. Tá certo, gente? E aqui nós temos... Aqui nós temos mais duas soluções para a minha equação nesse novo intervalo que vai de π até 2π. Tá certo? Então, qual é a solução do meu problema? Nós temos, no intervalo de 0 até 2π, nós temos 4 pontos em que as duas equações, as duas funções são iguais, tá? Que pontos são esses? π sobre 6, 5π sobre 6, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, que é 7π sobre 6, e quarto quadrante, que é 11π sobre 6. Tá ok? Então, tá aí a solução da minha equação, que é módulo de seno de x, aqui inicialmente, módulo de seno de x igual a cosseno de 2x no intervalo que vai de 0 até 2π. Gente, ficou claro esse exercício? Vocês têm alguma dúvida? Deixem um comentário aqui no vídeo ou digam qualquer coisa se o exercício a resolução foi muito rápida ou se foi confusa. Enfim, deixem aqui um comentário, sugestões e a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais, então.